Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Lá em Davos, Bolsonaro ficou face a face, cara a cara, com os 9 homens desconhecidos. Antes de eu entrar nesse assunto explicando o que é isso, eu quero agradecer a todos vocês por nós termos atingido a meta de 300 mil inscritos aqui no meu canal Daniel Lopes. Para mim é um sonho realizado, é um prazer enorme. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a todo mundo que me deu apoio para atingir essa meta, não só meu pai que fez aniversário ontem, que sempre me incentivou também, mando um abraço para ele, que para quem não sabe também se chama Daniel. E além disso, para o Diego Rox, que divulgou várias vezes o meu canal, continua divulgando até hoje. Quero agradecer também ao professor Olavo de Carvalho, que indicou já algumas vezes no seu Facebook o meu canal, dizendo que ele assiste com frequência lá, que são informações quentes. E agradeço a Joyce Hasselman também, que já divulgou o meu material lá no Twitter dela. Então, agradeço a todos vocês e principalmente, né, além dessas figuras aqui que eu citei por nome, todos vocês que estão sempre aí desde o início me apoiando. Não vou entrar em nome de cada um, senão vou fazer injustiça com os outros, mas tem muitos aí que estão comigo desde o início, lá desde quando o canal não tinha ninguém praticamente seguindo, estão até hoje divulgando. Muito obrigado a todos vocês aí. Pessoal, para explicar esse título de hoje, eu tenho que contar uma história que é uma lenda muito comum ali, principalmente nos círculos de sociedades secretas, círculos maçônicos. Inclusive, vou deixar um link aqui embaixo de um site de uma organização da maçonaria que fala um pouco sobre essa lenda aí dos 9 homens conhecidos, tá? O que significa isso, os 9 homens conhecidos? Essa lenda diz que existe uma sociedade secreta ancestral que continuamente existem 9 homens que são espalhados pelo mundo em vários locais diferentes, cada um num continente. É claro que nós não temos 9 continentes, porque em determinados continentes tem mais de um homem desconhecido. Esses homens dominam o mundo. Existem algumas lendas até que dizem que, por exemplo, o presidente americano, quando assume o poder, um desses 9 homens desconhecidos vai até o Salão Oval e meio que passa para ele uma agenda do que ele tem que fazer. E isso aí seria o que levou, por exemplo, o Richard Nixon a sofrer o impeachment, porque ele teria ido à China antes da época que estava agendado para ele ir, e teria sido também por causa desse grupo dos 9 homens desconhecidos que John Kennedy foi assassinado, porque entrou em direto confronto com eles. Inclusive, um pouco antes do seu assassinato, John Kennedy falou sobre um governo secreto, em inglês um shadow government, né? Um governo oculto que o domina, uma mão secreta e tal. Eu rapidamente quero indicar 2 livros para vocês sobre isso, tá? Infelizmente, são livros que você vai encontrar só em inglês. Um deles já teve uma edição em português, mas a edição é tão ruim que eu não vou indicar. Mas, lembrando a vocês que eu sempre deixo uma lista dos meus livros prediletos aqui embaixo. E, além disso, deixo lista de livros também do dia, livro que tem a ver com o vídeo em questão, tá? E eu quero dizer para vocês que na lista dos livros tem um link em que você pode adquirir o livro por meio da Amazon, nesse link que eu estou deixando, e fazendo isso você vai ajudar muito o canal a crescer, tá? O primeiro livro que eu estou indicando é Masonry Beyond the Light, né? Maçonaria para Além da Luz, que é do William Schnoebelen. É um livro excelente, tá? Vai falar muito sobre essa questão aí que eu falei de shadow government, né? De governo secreto, dessa mão secreta aí que domina o mundo e tal, né? Essas lendas aí que circulam nesses círculos de sociedades secretas e círculos maçônicos. Esse livro aqui, o que eu tenho é em italiano, mas você deve encontrar em inglês também, em português não tem, que é esse aqui, Le Confessioni di un Illuminato, volume 1, que é do Leo Zagami, tá? O subtítulo do livro é Toda a Verdade dos Illuminati, a Nova Ordem Mundial. Parece livro assim de maluquice de conspiração, mas é um livro todo documentado, cheio de fotos e tal, e comprovações de pessoas importantes da política mundial que são membros dessas organizações secretas e têm influenciado o destino da humanidade através de reuniões aí desse tipo de estilo, tá? Então eu coloquei esse título meio que de brincadeira, dizendo que ao ir a Davos, Jair Bolsonaro está encontrando com os homens mais poderosos do mundo, né? Principalmente na área econômica. E isso gerou alguma repercussão na grande mídia, porque houve uma matéria da Folha de São Paulo chamada Bolsonaro do Hyde Park a Davos. E o subtítulo é O Antiglobalista se rende à globalização. Essa matéria é do Clóvis Rossi.
E o Clóvis Rossi falou assim: caramba, se Bolsonaro e Ernesto Araújo sempre foram contra a globalização, o que eles estão fazendo lá em Davos se Davos simboliza a globalização, né? E aí ele vai dizer, poxa, Bolsonaro dizia que Lula era socialista, mas o Lula estava lá em Davos. Ele dizia que Dilma era socialista, mas Dilma estava lá. E aí ele chega lá e vai lá também. Então, ele tá... o Clóvis Rossi diz que Lula não era socialista porque Lula frequentava o Fórum Econômico Mundial, e Bolsonaro, que é antiglobalista, está lá também. E o Clóvis Rossi não entendeu nada, tá? Muito provavelmente ele não leu o livro Política, Ideologia e Conspirações do Gary Allen, que explica muito bem que o socialismo não é distribuição de renda e nem distribuição de poder. Ele é ao contrário disso, concentração de renda e concentração de poder. É por isso que socialismo é coisa de bilionário. E é por isso que os grandes bilionários do mundo são exatamente aqueles que patrocinam o socialismo ao redor do mundo. Basta citar uma figura que frequenta muito o Fórum Econômico Mundial, que é o próprio George Soros, que é um mega capitalista que tem a sua Open Society e por meio dessa sociedade financia várias frentes de grupos e coletivos socialistas ao redor do mundo, inclusive Occupy Wall Street, todo esse grupinho aí de esquerdinha caviar aí que tenta brincar de socialismo de Nike Shox, aquele comunista de iPhone, né, e tal. Então, o que eu quero explicar para o Clóvis de Barros é, primeiro, o fato de Lula ir ao Fórum Econômico Mundial não quer dizer que ele não é socialista. Confirma que ele é socialista porque esse grupo econômico é quem manda no socialismo no mundo e financia o socialismo no mundo, que além do George Soros, a gente pode citar a Fundação Ford, a Fundação Rockefeller, a Fundação Carnegie, as grandes fundações do mundo, a própria Fundação Bill e Melinda Gates, que patrocinam todas essas questões esquerdistas ao redor do mundo. Só fazendo uma ressalva para todos vocês que não perceberam que são os grandes bilionários do mundo que comandam a expansão do socialismo no mundo. Isso pode parecer estranho para vocês, mas eu quero lembrar a vocês que hoje socialismo não é defesa do proletariado e a luta contra a propriedade privada. O socialismo hoje, ele já mudou de forma várias vezes. Existe socialismo fabiano, existe socialismo menchevique, bolchevique, o socialismo trotskista, leninista, stalinista, a versão maoísta na China. Existem várias versões de socialismo, é uma coisa em constante mutação. A escola de Frankfurt trouxe uma outra visão. Dentro da escola de Frankfurt, o Herbert Marcuse, o filósofo da escola de Frankfurt, trouxe uma outra visão de que não defenderia mais o proletariado, mas o pária da sociedade, o lumpen proletariado, que é a prostituta, o ladrão, o criminoso, por aí vai. Então Clóvis Rossi não sabe o que é socialismo hoje. Ele acha que socialismo é aquilo lá do Manifesto Comunista, proletários do mundo todo unidos. Não é, o socialismo está em constante mutação. Inclusive no livro de Fernando Haddad, Em Defesa do Socialismo, ele faz uma adaptação do socialismo para os dias atuais para que ele continue sendo relevante. E aí, só lembrando a vocês, o socialismo está hoje onde há a defesa da legalização do aborto, legalização das drogas, desmilitarização da polícia, desarmamento, ideologia LGBT, identidade de gênero, questões de gênero sendo ensinadas nos colégios. Então, isso é o socialismo hoje. Não quem é contra o capitalismo internacional imperialista lá, e quem é a favor da destruição da propriedade privada. Não, o socialismo evoluiu muito e o Clóvis Rossi nem sabe disso. Então, pessoal, o fato de Lula ir ao Fórum Econômico Mundial mostra que ele está indo lá bater continência para os caras que sempre patrocinaram o PT, os caras que estão patrocinando até hoje o esquerdismo ao redor do mundo, que são os grandes bilionários. E por isso, esses caras são os grandes inimigos de Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro foi lá para falar contra o comunismo. Ele falou contra o socialismo no seu discurso e depois houve um jantar que empresários muito poderosos do mundo ofereceram para Jair Bolsonaro. E nesse jantar, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo para vocês. Nesse jantar, Bolsonaro falou: fui informado que tem 23 trilhões de dólares aqui nessa sala, somando a fortuna de todos os empresários que estavam ali. E ele falou: o Brasil precisa de só 10% disso, né? Porque para quem não sabe, o Brasil está com uma dívida. Jair Bolsonaro herdou uma dívida de 200 bilhões de reais, né? Então ele falou: a gente precisa só de 10% disso para saldar as nossas dívidas. Mas o que eu quero alertar é que Bolsonaro, ele foi ali para
ali, para Lula, Dilma e companhia, principalmente para Michel Temer, isso é outros assuntos e tal, que eu não vou entrar aqui, mas para toda essa galera que veio antes, ir ao Fórum Econômico Mundial é estar na companhia dos seus apoiadores e patrocinadores, porque são os mega capitalistas que patrocinam o socialismo ao redor do mundo. Porém, para Jair Bolsonaro, ir ao Fórum Econômico Mundial em Davos é ele estar na presença dos seus inimigos. E aí eu volto à questão dos 9 homens desconhecidos. Os 9 homens desconhecidos seriam, conforme essa lenda, 9 homens muito poderosos que dominam o mundo. E se a gente pudesse colocar a lenda no mundo real, muito provavelmente alguns desses 9 homens desconhecidos provavelmente estavam ali assistindo a palestra de Bolsonaro, que não é exatamente contra a globalização, mas muito mais contra o globalismo, não só Jair Bolsonaro, mas o Ernesto Araújo compreende a diferença entre globalização e globalismo e são muito mais contra o globalismo do que a globalização. Mas além disso tudo, o mesmo pessoal que patrocina o globalismo também financia a globalização e, por tabela, está financiando a expansão do socialismo no mundo. Basta você ver que o representante do governo alemão, da embaixada alemã no Brasil, foi perguntar para Bolsonaro as suas intenções com relação ao seu governo no que tange às minorias, a defesa das causas sociais e a defesa do meio ambiente, que são pautas completamente hoje em dia dominadas pela esquerda, né? Questão do meio ambiente, tem um Greenpeace que é totalmente esquerdista e tem também o Clube de Roma, que é um grupo que também utiliza a defesa do meio ambiente como uma maneira de frear o avanço do capitalismo no mundo e implementar através de uma bandeira de defesa do meio ambiente o socialismo ao redor do mundo. Então a ida de Jair Bolsonaro para Davos me preocupa. Por quê? Nós já sabemos que o Mossad fez um alerta não só a Bolsonaro, mas ao Macri também, presidente da Argentina, um alerta de que o Hezbollah estava querendo assassinar Bolsonaro e o Macri. Além disso, nós sabemos que o Irã também está envolvido nisso, né, patrocina o Hezbollah. A gente tem também a Venezuela, que está contra o Bolsonaro, serviço secreto cubano, todo o serviço secreto da FSB russa lá, e toda a galera esquerdista do mundo está contra o Bolsonaro, não quer que o Brasil seja um instrumento de destruição desse plano bolivariano que estava sendo implementado no Brasil de forma muito intensa. Inclusive, no Antagonista foi denunciado que até o programa Mais Médicos estava sendo usado para um esquema bolivariano, porque os médicos vinham ao Brasil com a obrigação de fazer propaganda política para a reeleição de Dilma Rousseff, segundo denúncia que o Antagonista lançou. Vou deixar todos esses links dessas matérias aqui embaixo para vocês, tá? Então, eu vejo a presença de Bolsonaro em Davos como um perigo à sua vida, à sua saúde, porque ali é um covil de inimigos da proposta dele. Quando o Bolsonaro chega lá e fala contra o socialismo, contra a ideologia esquerdista, contra toda essa doutrinação esquerdista aí, e além disso, fala de Deus, falando da matriz de um Deus judaico-cristão, com certeza está desagradando essa galera. E isso ali, para ele, é um ambiente hostil. Eu fico preocupado ali porque, e isso não é delírio, porque Bolsonaro ser envenenado ali não seria muito difícil. Eu não digo envenenamento que ele vai ficar cuspindo lá e vai tossir e vai morrer. Um envenenamento daquele que eu tenho falado no meu canal, que provoca um infarto e não é detectado por exames pós-morte. Então, eu quero muito que o Bolsonaro volte logo, estou ansioso para que ele retorne logo para o Brasil. Por um lado estou ansioso, por um lado não estou tão ansioso, porque ele retorna sexta-feira no dia 25, mas no domingo, dia 27, ele já faz os exames pré-operatórios para sua cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Nós sabemos que é uma cirurgia tão delicada que ele pode ficar até 10 dias internado, e a grande mídia noticiou ontem que ele não vai deixar o general Mourão no controle do país enquanto estiver internado. Pelo contrário, se possível, se a saúde permitir, os médicos autorizarem, ele vai despachar do próprio hospital. Então isso nos preocupa por causa daquilo que eu tenho chamado aqui no meu canal de efeito Tancredo Neves, porque Tancredo Neves teve exatamente um problema que o levou ao óbito, começando no intestino. Nós não sabemos até hoje o que aconteceu, se foi apenas uma inflamação do intestino, mas existem teorias que vão desde um tiro que ele tomou na catedral, exatamente na hora que apagou a luz e ouviu-se um tiro, ou de um envenenamento que também detonou com o seu intestino.
há uma suspeita de envenenamento porque o seu mordomo, o seu motorista, ele sofreu o mesmo mal e morreu exatamente 16 dias depois de uma situação muito semelhante. Então, o efeito Tancredo Neves, essa expressão que eu trago aqui no meu canal, preocupa também, porque essa cirurgia aí envolve um risco e também a gente fica pensando em algum tipo de sabotagem que pode acontecer ali, porque em hospital você está numa posição vulnerável, né? Então, galera, aparenta tudo muito bonito, né? Bolsonaro está sendo colocado ali em posição de destaque, fez o discurso de abertura. Foi a primeira vez que um presidente que não é membro do G7, que é da América do Sul, fez esse discurso de abertura, né? O Klaus Schwab, que é o criador lá do Fórum Econômico Mundial, deu esse privilégio a ele, mas a gente tem que entender que aquele grupo ali é um grupo que é hostil à proposta conservadora de Bolsonaro, por isso é um covil ali de inimigos para ele. Por isso que eu fiz uma brincadeira aqui dizendo que ali em Davos, Bolsonaro ficou face a face com os 9 homens desconhecidos ou cara a cara com seus arqui-inimigos. Talvez ele nem tenha essa dimensão, não entenda exatamente isso. Mas para nós que conhecemos aí o meio da inteligência internacional, sabemos o nível de maquinações que acontecem, vocês têm visto aí prefeito lá na Polônia tomando facada, aviões caindo misteriosamente, ex-agentes russos sendo envenenados lá na Inglaterra. Então tem muita coisa estranha acontecendo e para mim Bolsonaro ali em Davos ele está numa posição vulnerável porque ele não está no seu país, ele não está com o aparato pleno ali de proteção. Então quero muito que Bolsonaro volte logo, mas também fico apreensivo com essa cirurgia de segunda-feira. O que você acha disso tudo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, examine todas as coisas e retém que é bom. Dá uma olhada na minha lista de livros aqui, para você poder se informar, né? O melhor investimento que você faz na tua vida é em estudo, é em educação. Então, dá uma olhada nos livros e se você adquirir os livros usando os links que estão aqui embaixo, você ajuda muito o canal. Além disso, faço um lembrete a vocês que dia 4 de fevereiro, segunda-feira, eu vou reabrir inscrições para o meu curso de Apologética Política, Manual da Resistência, onde eu ensino para você o que é política e a gente vai falar sobre filosofia, cultura, arte e educação, ensinando a você como debater com esquerdistas esses temas polêmicos, tá bom? Até amanhã, galera. Um forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado aí por terem nos ajudado a atingir a meta de 300 mil inscritos e com a ajuda de vocês a gente pode ir muito mais longe. Continue aí nos ajudando a divulgar o canal. E é isso aí, pessoal. Boa semana. Até amanhã. Valeu!